Bem-vindos à aula 6 do curso de acionamento e controle de máquinas elétricas. Nós estamos também iniciando um novo capítulo do livro. Hoje nós vamos tratar dos novos componentes e materiais que são empregados no controle das máquinas elétricas nos dias de hoje. Na verdade, toda a evolução da história do homem pode ser resumida nesse pequeno gráfico colocado em escala logarítmica, onde chama-se a atenção de novos materiais. E, de fato, os novos materiais são como marcos que modificaram a nossa tecnologia. Por exemplo, o uso da pedra polida é uma marca. Mais adiante, o uso do ferro, do cobre. E, mais recentemente, meados do século passado, tivemos os dispositivos semicondutores. Um marco principal foi o transistor, que entrou no mercado em 1948, e 10 anos depois, o tiristor, que é o primeiro dispositivo semicondutor para aplicações em potência. Mas não terminou apenas com os semicondutores. Nós temos materiais magnéticos, os ímãs, os novos ímãs de terras raras, sintetizados por volta de 1985, e novos materiais supercondutores, conhecidos como supercondutores de elevada temperatura crítica, que abriram uma grande gama de aplicações. Isso também em 1987, por aí. Bem, vamos passar, então, iniciando com os semicondutores, depois vamos para os materiais magnéticos e, finalmente, com os supercondutores. É importante entender que, para eu controlar um bloco grande de energia, eu preciso de chaves operando de forma completamente aberta, ilustrada aqui nesse começo, onde não tem condução de corrente, onde a corrente é zero, mas onde eu tenho tensão sobre a chave, e situações em que tem corrente circulando na chave, mas tensão desprezível sobre ela. Eu não posso ter perdas quando a chave está aberta ou a chave está fechada, porque o fluxo de potência através dessa chave é significativo. 1% de perda de 100 megawatts já é 1 megawatt. Não é um valor que não é desprezível. Não estamos tratando mais de processamento de sinais, no qual se pode dar o luxo de ter uma perda sobre aquele dispositivo que está controlando ou permitindo o processamento do sinal. Agora, na hora em que você abre ou fecha a chave, nessas situações, não tem jeito, tem sempre perda, porque é impossível a tensão ir instantaneamente a zero ou a corrente subir ao valor de condução instantaneamente. Existe um período de superposição onde tem produto VI e, com isso, perdas. A mesma coisa acontece ao desligar. Então, é em torno desse dilema que se defronta com a escolha ou a descoberta das chaves semicondutoras de potência. Isso não poderia ser resolvido mecanicamente, ainda que uma chave mecânica possa suportar uma tensão elevadíssima, não tenha corrente de fuga, ou quando está conduzindo tem uma pequena queda sobre ela, porque o tempo para você abrir ou fechar essa chave mecânica seria significativo para eu conseguir mecanicamente gira em torno de 10 a 20 milissegundos, e também porque eu precisaria de muita energia para permitir a abertura ou fechamento. Você pensa num disjuntor na parede da sua casa, você tem que ir lá com a mão, empurrar para cima ou para baixo. Não é um sopro, não é um pequeno sinal que vai permitir aquela abertura ou fechamento. Então, foi realmente necessário esse passo significativo que é dado pelas chaves semicondutoras. E a história, a evolução delas, é uma
coisa muito bonita e recente. Como eu disse, começou com o tiristor, também conhecido como SCR. Ele é um dispositivo que tem uma grande capacidade para suportar tensão, até hoje é o maior e corrente. Só que o tempo que ele demora para abrir ou fechar, ainda que bem superior ao de uma chave mecânica, não é tão elevado, permitiria uma frequência da ordem de 100 Hz. Além disso, o SR tem um probleminha, eu só consigo comandar a condução. O término da condução eu não consigo dizer para de conduzir. Vai depender da corrente passar por dentro. Por isso, pode-se dizer que o SR foi uma primeira geração de semicondutores. Seria a geração dos avós. Depois, teve uma segunda geração, que foram dispositivos com capacidade de você comandar o início e comandar o final. Um deles é o GTO, conhecido como Gate Turn Off, Tharistor, que você consegue, mas tem menos capacidade de tensão e de corrente. Em compensação, a sua frequência de chaveamento aumenta um pouco. É quase que como o produto VIF se mantivesse aproximadamente constante em todos os dispositivos. Ou se eu consigo ver nessas figuras um cubinho, como se o volume de todos esses cubos fosse aproximadamente o mesmo. Tem uma segunda geração, como eu estava dizendo, teve o GTO, teve o MOSFET de potência e o transistor de potência, que não está apresentado aqui. Eu explico daqui a pouco por quê. Você nota no MOSFET de potência o nível de tensão e de corrente é menor, mas eu consigo uma frequência de chaveamento elevadíssima. Aliás, o campeão em frequência é o MOSFET. O campeão em tensão e corrente é o SR. Essa segunda geração, 1970, 1980, foi seguida, seria como a dos pais, foi seguida de uma terceira geração, que o grande exemplo é o IGBT, que está para Insulated Gated Bipolar Transistor. Ele combina a tecnologia do transistor com a tecnologia do MOSFET para início e término de condução. O MOSFET precisa de muito pouca energia, a carga de um capacitor, para comandar ou terminar a condução. Já um transistor, você precisaria de corrente, precisaria mais. O transistor, aliás, não está apresentado aqui, porque todas as possibilidades do transistor acabam sendo um subconjunto da capacidade do IGBT. Ele tem capacidade de tensão e corrente comparável ao de um transistor, porque ele tem essa característica de transistor, só que como o chaveamento dele é a ordem para iniciar ou terminar a condução é com tecnologia MOSFET, ele atinge frequências maiores. Então, se eu colocasse o transistor, seria um subconjunto do IGBT, que, aliás, é o dispositivo que mais vai afetar os conversores que nós usamos em acionamento de máquinas elétricas. Como as pesquisas continuam, pode ser que daqui a uns anos apareça um outro dispositivo, sempre se perseguindo aumento de tensão, aumento de corrente, aumento de frequência de chaveamento e diminuição da energia necessária para comandar o início da condução ou do bloqueio. Bem, esse é um grande marco na eletrônica de potência e que afetou as máquinas elétricas e o controle das máquinas elétricas. Mas não terminou aí, né? Tem os ímãs também, que inicialmente, encontrados na natureza, eram enormes para uma mesma densidade de energia magnética. Você vai entender, resolvendo os exercícios, qual é o significado desse termo, densidade de energia magnética, mas todos esses aqui colocados em escala representam peças com a mesma energia magnética.
Então, como a densidade da energia magnética do neodímio ferro-boro é muito superior ao do minério magnetizado, com um volume menor, eu consigo a mesma energia magnética. Eles, antes do neodímio, do samário cobalto, que são materiais ou ímãs feitos com terras raras, já em 52 houve a proposta da ferrita. Para entender melhor esses materiais, existem as curvas características BH, é quase como para uma carga ou para um motor a curva torque-velocidade, para um ímã é a curva BH, de densidade de fluxo magnético e intensidade de campo magnético. A parte mais importante é aqui no terceiro quadrante, você vai entender isso resolvendo os exercícios do livro. A densidade de energia magnética corresponde ao máximo produto de B com H. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui esse neodímio ferro-boro, esse ímã, o máximo valor do produto BH vai estar exatamente aqui no meio, porque isso daqui é um triângulo, isso é um probleminha simples de máximo e mínimo de funções. Você vê que, nesse caso, o máximo BH está aqui. Você vai multiplicar esse valor de H por esse valor de B. Se você pega a ferrita, é quase aqui um triângulo, o máximo estaria nesse ponto. Você nota que o BH da ferrita é bem inferior ao BH máximo do samário cobalto ou do neodímio ferro-boro, o que explica esses volumes, né, serem bem menores para uma mesma energia magnética. Outra característica que deve se chamar a atenção é esse valor de H que leva à desmagnetização do ímã. Se eu tiver, digamos, um ímã que, na ausência de campo magnético, ele tem uma densidade de fluxo magnético de 0,95 tesla, na medida em que eu vou tendo uma desmagnetização, eu chegaria até o ponto em que o ímã perde totalmente a propriedade magnética. Esse valor de H é conhecido como força coercitiva. Os materiais que têm essa curva característica como uma linha reta, é como eles têm a capacidade de se recompor. Vamos dizer, eu apliquei esse campo externo, meu ímã caiu nesse ponto de operação. Quando a intensidade de campo magnético diminui, ele volta para o outro ponto. Mas se eu tenho um ímã com a característica do alnico, primeiro, ele tem um baixo magnetismo remanente, um alto magnetismo remanente, que é 1,2 tesla, mas uma baixa força coercitiva. Uma pequena intensidade de campo magnético desmagnetizaria o alnico. Mas não é só isso. Se eu aplico um campo magnético nessa desmagnetizador, eu venho parar nesse ponto de operação e quando esse campo for retirado, eu não volto pela mesma linha. Eu vou voltar por outro loop. Então, você vai, de fato, perdendo a intensidade do seu ímã. Portanto, só com o advento desses ímãs de terras raras, estamos falando no final do século passado, é que esse material esteve disponível para a utilização em vários casos, inclusive nas máquinas elétricas. Nós vamos ver no laboratório um motor simples de ímã permanente, produzido pela WEG, e justamente usando o neodímio ferro-boro. É uma máquina de pequeno volume, um servomecanismo muito elegante. Deve-se destacar aqui que o Brasil é rico em terras raras,
No entanto, a nossa produção de ímãs está iniciando agora. Só agora, em 2020, Minas Gerais, com uma iniciativa do governo de Minas Gerais e da CBMM, está iniciando a operação da primeira fábrica de ímãs do Brasil. É um desperdício nós não trabalharmos o material, vendê-lo simplesmente como matéria bruta. E além dos ímãs, né, tem os supercondutores. E a história da supercondutividade é impactante, porque vários passos da supercondutividade levaram a Prêmio Nobel. Isso daqui é um quadro que já, por si só, já diz tudo. E chama a atenção que os materiais para produzir os supercondutores, os minérios que permitem a produção de supercondutores, o Brasil tem. Um deles, uma coisa gritante, é o nióbio. O Brasil é acho que o maior reserva de nióbio do mundo está no Brasil. E nós não fazemos os supercondutores. E vamos precisar, o setor elétrico vai precisar efetivamente dos supercondutores. Eles fazem quase que o papel das fibras óticas para as comunicações, fazem os supercondutores para a condução de energia. Todo esse problema dos bueiros da Light no Rio de Janeiro, que explodiram porque não tem mais espaço para passar tanto cabo, poderiam ser resolvidos com cabos supercondutores. O primeiro aqui a ganhar o Prêmio Nobel foi o Onnes, pela descoberta da propriedade supercondutora, mas ainda refrigerada com o hélio líquido, quase no zero absoluto. Outro ponto marcante, eu não vou me alongar aqui com essa história, mas é o Prêmio Nobel de 1987, porque aqui é que se abriu para os supercondutores ditos de elevada temperatura crítica, ou seja, refrigerável com nitrogênio líquido. Você vai falar, o nitrogênio líquido ainda é frio, é menos 197 graus Celsius. O outro é menos 273 graus Celsius. Uma diferença aqui de uns 100 graus Celsius. Por isso é que se diz, né, elevada, é de 70 graus Celsius. Então, por isso é que se diz elevada temperatura crítica. É baixa temperatura, menos 200 graus, mas facilmente obtida porque o nitrogênio é abundante. 80% do ar atmosférico é de nitrogênio. Não tenham dúvidas, isso vai impactar a vida de vocês. Serão feitos motores de menor volume. Nós vimos em aula anterior que o torque de uma máquina está associado ao volume dela e ao material que é usado. E um é o material magnético e o outro é a densidade a condutividade. Os materiais supercondutores têm elevada condutividade. Ordens de grandeza superior ao cobre ou alumínio. Então, você pode fazer máquinas menores, mais leves, com a mesma capacidade, que podem ser instaladas em embarcações, onde o peso é uma coisa crítica. Estou falando aí de aviões, plataformas de petróleo. Podem ser pensadas também para geradores eólicos instalados no meio do mar, em torres elevadíssimas, de 70 metros de altura. Se eu consigo fazer um motor um pouco mais leve, um gerador mais leve, colocado lá no topo da torre, economizo uma enormidade na obra civil. Bem, ficamos por aqui na aula de hoje. Eu os espero em breve para terminarmos esse capítulo. Obrigado pela atenção.